Olá, povo de Deus, sexta-feira, 5 de agosto de 2022, 18ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir do profeta Naum, capítulo 2, 1 a 3 e 6 a 7. E Mateus 16, 24, 28. Eis sobre os montes os passos de um mensageiro que anuncia a paz. Ó Judá, celebra tuas festas, cumpre tuas promessas. Nunca mais Belial pisará teu solo, ele foi aniquilado. O Senhor há de restaurar a grandeza de Jacó, assim como a grandeza de Israel. Pois os ladrões os saquearam e devastaram suas videiras. Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, cheia de espoliação, de incessante rapinagem, estalo de chicotes, fragor de rodas, cavalos relinchando, ringir de carros impetuosos, cavaleiros à carga, espadas brilhando e lanças reluzentes, trucidados sem conta, mortos aos montes, cadáveres sem fim, tropeça-se sobre os corpos. Farei cair sobre ti tuas abominações e te lançarei em rosto merecidos insultos. De ti farei um exemplo. Assim todos os que te virem fugirão para longe, dizendo: Nínive está em ruínas, quem terá compaixão dela? Onde achar quem a console? O profeta Naum atuou entre 663 e 612 a.C. Seu livro tem apenas 3 capítulos e 47 versículos. Ele conheceu a queda do Império Assírio. Por isso, seu livro canta a ruína do opressor. Por isso, seu livro começa com um salmo sobre a ira de Javé contra os maus e com sentenças proféticas que contrapõem o castigo da Assíria à salvação de Judá. Porém, Naum trata da queda de Nínive como julgamento de Deus que pune o inimigo do plano divino, o opressor de Israel e de todos os povos. O texto de Naum parece ter alimentado as esperanças humanas de Israel por volta de 612. Mas a alegria foi passageira e a ruína de Jerusalém seguiu de perto a de Nínive. Há um ditado muito usado pelos nossos vizinhos argentinos que diz: no cambiar de amo, ou seja, não trocar de patrão. É exatamente isso que muitos não percebem. Lutar contra um império é importante, pois o sonho de Deus plantado no coração de seu povo tem o nome de liberdade. Porém, muitas vezes essa luta é frustrada quando não se calcula exatamente a força daqueles com os quais a gente se une para lutar. Pode ser uma aliança drástica, pois o que poderia ser uma libertação não passa de troca de patrão. Naum pensou que a queda de Nínive seria a libertação de Israel, mas logo se percebeu que surgiria outro inimigo e que Jerusalém não resistiria. Mateus 16, 24 e 28, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida?
porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Mergulhemos no contexto da Palestina do primeiro século, inundada por diversos movimentos messiânicos, anunciando maravilhas, dentre elas a libertação das amarras do Império Romano. No meio destes movimentos aparece Jesus com seu projeto. Enquanto muitos anunciavam a prosperidade, o vencer na vida, num país livre, Jesus anuncia a necessidade de se assumir a dureza do dia a dia, renunciando-se a si mesmo, tomando a cruz para segui-lo. Quem estava disposto a assumir tal proposta? É certo que Jesus também anunciava uma retribuição aos que assumissem seu projeto, mas não seria de imediato e nem mesmo para o momento presente. A morte de cruz era reservada a criminosos subversivos. Quem quer seguir a Jesus esteja disposto a se tornar marginalizado por uma sociedade injusta, a perder a vida e mais, a sofrer o mesmo destino de Jesus, morrer como subversivo, isto é, tomar sua cruz. O cristianismo sofreu ao longo da história inúmeras adaptações, que muitas vezes nem o identificamos com o movimento de Jesus. Hoje prega-se muito mais a recompensa, a retribuição imediata, a prosperidade na vida. Nada disso se conforma com a proposta de Jesus. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Esta é a questão fundamental colocada por Jesus. A vida plena é a vida em Deus, e não na confiança nos bens materiais. O discipulado tem 3 exigências radicais. Primeira, negar a si mesmo. Literalmente recusar-se a pensar em ou mostrar preocupação por si mesmo. Essas preocupações ficam atrás na fila da prioridade. Jesus e o compromisso com ele estão em primeiro lugar. Segundo, tomar a cruz, estar preparado para enfrentar o sofrimento e até a morte. Terceira exigência, seguir a Jesus. Seguir e acompanhá-lo como alguém que toma a frente e determina a direção e rota de deslocamento. Jesus inverte a preocupação humana e desafia a crer que o seu caminho, mesmo que leve ao sofrimento e morte, é o caminho da vida. No Evangelho de Mateus, o único que pode realizar o ato de salvar é Jesus. Nas 2 únicas vezes em que o verbo é usado para descrever a ação humana, ele indica a impossibilidade do ser humano salvar-se. Além disso, Jesus, o único que pode salvar, optou por não salvar a si mesmo, em favor da humanidade. O contexto morte e vida indica que a expressão alma significa não uma parte constituinte do ser humano, conforme a filosofia grega, o mundo interior, mas é o ser humano como um todo, conforme o pensamento hebraico. Seguir Jesus pode resultar em alcançar muitos benefícios e ganhar muitas vantagens, mas resulta ao mesmo tempo em perder a si mesmo. A proposta de Jesus faz sentido quando se observa que o referencial de investimento da vida que ele propõe é o julgamento do Pai na glória. As promessas reservadas para a glória, tanto da salvação como da perdição, o contrário da glória, relativizam os resultados que podem ser alcançados neste mundo.
Por fim, a afirmação de Jesus: alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino, oferecem-nos algumas possibilidades de interpretação. Primeira, segunda vinda de Jesus, a qual os primeiros cristãos acreditavam que ocorreria estando eles ainda em vida. Segunda, a sua morte e ressurreição, ou a transfiguração, relatada na passagem seguinte, que vamos ver. Nosso texto de hoje deve ser lido na perspectiva de lições do caminho do discipulado. Para nós fica a pergunta: será que de fato seguimos Jesus ou já nos acomodamos a um cristianismo água com açúcar? Um beijo no seu coração.